Uma doença rara é aquela que é diagnosticada em até 5 pessoas por cada 10.000 habitantes. Portanto, o seu número é muito reduzido, não é? Mas no seu conjunto, o conjunto de doenças raras representa uma fatia importante da população. Estima-se que cerca de 5 a 8% da população da União Europeia apresenta o diagnóstico de uma doença rara. Sou Luísa, sou mãe de uma menina com 15 anos, uma linda menina, Beatriz, com diagnóstico de GNB1. Eu chamo-me Mário Carlos Cunha Monteiro, tenho 71 anos e fui cuidador da minha esposa que teve a doença de Machado José durante aproximadamente uns 20 anos. O meu nome é Leandro Oliveira, tenho doença de Fabry. Minha mãe, mais 2 irmãos também têm o mesmo problema, que é a doença de Fabry. Sim, a Beatriz é uma menina muito feliz. Ela nasceu e cresceu com um atraso no desenvolvimento motor e cognitivo. Portanto, é uma criança que gosta muito da rotina, adapta-se muito bem a qualquer rotina. Porque a herança genética da minha esposa foi a mãe dela, não foi o pai, foi a mãe. E todos os irmãos da mãe, irmãos e irmãs, todos tiveram a doença. Todos morreram com a doença. Muitas das doenças raras que conhecemos são também doenças hereditárias, o que significa que existe uma alteração no DNA que justifica essa mesma doença. O diagnóstico molecular, ou seja, a identificação dessa alteração no DNA, é muito importante para o indivíduo porque permite estabelecermos uma vigilância específica em função daquilo que é conhecido na literatura associada a essa alteração descrita e permite-nos também, em muitas circunstâncias, otimizar a sua terapêutica. Perguntam-me então muitas vezes porque é que é importante um diagnóstico genético quando frequentemente não existe um tratamento específico para aquela doença. E eu respondo sempre, ter um diagnóstico genético confirmado a nível de teste laboratorial é extremamente importante, por várias razões. Uma delas é o facto de podermos fazer um seguimento adequado daquela criança, em termos de termos consultas e exames específicos, em termos de cuidados antecipatórios, associados àquele diagnóstico. Por outro lado, podemos evitar outros exames que já não estão indicados. Quando estamos à procura de um diagnóstico, fazemos alguns exames, até alguns deles invasivos, como biópsias de músculo ou ressonâncias magnéticas sob sedação, e se tivermos um diagnóstico em concreto, podemos evitar os riscos associados a esses procedimentos. A nível do diagnóstico, foi muito útil, porque durante muitos anos, portanto, os primeiros sintomas foram 5, 6 anos de idade e durante estes anos todos não se sabia qual era o verdadeiro problema. Quando se descobriu este problema, claro, mudou tudo porque havia uma explicação para aquilo tudo que me estava a acontecer. Porque é que eu não transpirava, porque estas dores, pronto, e entre outros problemas, entre outros sintomas, porque realmente esta doença tem vários sintomas. Eu praticamente durante esses 20 anos eu parei a minha vida profissional, dediquei-me só a andar a vida de casa, tratar das coisas de casa e dela. A pessoa mexe, ninguém aceita uma doença. E então aquela sabendo qual é o percurso da doença, a pessoa sabe, já viu familiares, ainda é pior, não é? Mas a pessoa que cuida também sofre muito e altera a vida das pessoas. Portanto, nós desde cedo tentamos canalizar todos os esforços financeiros, familiares, né, para ir de encontro às necessidades da Beatriz. A Beatriz fica, portanto, principalmente o impacto dela é a desregulação, ela tem muita dificuldade em autorregular-se. Nós temos, como Sistema Nacional de Saúde, como comunidade, como país, dar resposta também aos indivíduos que têm essas doenças, porque muitas vezes, como dizia, afetam não só a própria pessoa, como
muitos familiares e tem um impacto extremamente importante. Acho que nesta fase o maior investimento realmente seria não só na formação dos profissionais de saúde, como também haver um maior conhecimento na população em geral relativamente à genética. Nós ainda lidamos com alguma dificuldade com certos conceitos e nesse aspecto era extremamente importante investirmos na educação também da nossa população portuguesa para as questões ligadas à genética. A importância do diagnóstico e tratamento precoce destas doenças. Para isso é importante continuar a investir na formação médica para que os profissionais de saúde possam estar alertas para os sinais e sintomas que levam à suspeita destas doenças. É importante que, uma vez apresentados estes sinais ou sintomas, se faça o rastreio sistemático para que se chegue ao diagnóstico o mais precocemente possível. Depois de diagnosticados, é importante referenciar precocemente estes doentes para os centros de referência, onde podem ter um acompanhamento multidisciplinar, uma vez que estas doenças são multissistémicas, e também é muito importante assegurar que é feito o adequado rastreio familiar, uma vez que são doenças hereditárias, e o aconselhamento genético para que estes doentes possam ter uma decisão devidamente informada acerca do planeamento familiar. E, por fim, obviamente, falar no tratamento que existe para algumas destas doenças e que é tanto mais eficaz quanto mais precocemente for instituído, daí a importância destas estratégias de rastreio e diagnóstico precoce. Por fim, também referir a grande importância de manter uma investigação de excelência nesta área para que possamos aumentar cada vez mais o conhecimento sobre a patofisiologia destas doenças e o seu tratamento. Após a avaliação clínica e a identificação da causa genética de uma doença rara, os investigadores ocupam-se na procura das alterações moleculares e bioquímicas que possam ajudar a compreender o mecanismo patogénico dessa doença. Para isso são gerados diversos modelos, desde os mais simples aos mais complexos, através de transformações genéticas, de modo a que mimetizem as características da doença em estudo. Temos, por exemplo, modelos simples como os C. elegans e a mosca da fruta, também linhas celulares, que podem ser linhas celulares humanas, muitas vezes geradas a partir de células do próprio paciente, e também o rato e o ratinho, que são modelos mais complexos, mas também mais próximos do homem. Todos os modelos têm vantagens e desvantagens e, por isso, na maioria dos casos, os investigadores recorrem ao uso de mais do que um desses modelos, de modo a desdobrar as características da doença em estudo e compreender o mecanismo patogénico. No caso das linhas celulares, por exemplo, permitem uma redução do custo e do tempo da realização das experiências e permitem também, de uma forma relativamente rápida, a testagem de novos fármacos, novas moléculas com potencial terapêutico e também a procura de marcadores biológicos, que são entidades mensuráveis experimentalmente e que têm um grande valor clínico por poderem ajudar no diagnóstico da doença e também na identificação de alterações patológicas ou de resposta a fármacos, pelo que poderão também ser muito úteis na procura de terapias mais eficazes. A doença de Machado-Joseph é uma doença que afeta sobretudo o movimento, a coordenação dos movimentos, perturba o equilíbrio, cria dificuldades na articulação da fala, na deglutição dos alimentos e vai progredindo. É uma doença que começa em média entre os 30 e os 40 anos e vai progredindo, ficando cada vez mais grave. Normalmente os doentes ficam dependentes de cadeira de rodas e eventualmente até confinados, acamados. Apesar de o gene causador desta doença ter sido identificado já em 1994, continuamos sem ter uma terapêutica eficaz para esta doença. No laboratório usamos células humanas e modelos animais que mimetizam as características principais da doença de Machado-Joseph para encontrarmos tratamentos que permitam atrasar o aparecimento dos sintomas, bem como atenuar a sua gravidade.
Em termos de terapias, no laboratório temos duas grandes estratégias. Uma em que testamos novas moléculas, novos compostos e novas abordagens, como é, por exemplo, o uso de células estaminais e da terapia génica, mas também utilizamos uma abordagem mais rápida, ou seja, testamos medicamentos neste ratinho que já são usados para outras doenças, permitindo assim acelerar a translação para os humanos. Assim, o nosso objetivo principal é encontrar uma terapia, uma cura ou algum medicamento que consiga atrasar a progressão da doença, ajudando os pacientes da Machado Joseph e também os seus cuidadores. Nossa investigação, recorrendo aos modelos animais, permitiu-nos já identificar 4 moléculas que são seguras e foram eficazes e que falta agora comprovar que são eficazes em pacientes, realizando ensaios clínicos em humanos. A síndrome de Rett é uma doença do neurodesenvolvimento que afeta maioritariamente meninas. Estas meninas apresentam um desenvolvimento normal durante os seus primeiros meses de vida e após estes meses começam a mostrar uma paragem no seu desenvolvimento e durante a sua vida desenvolvem problemas cognitivos, motores, que permanecem durante toda a vida e que acabam por torná-las dependentes de cuidadores. Aqui no laboratório nós temos um modelo da síndrome de Rett em ratinho. Este ratinho apresenta muitas características semelhantes aos sintomas das meninas de Rett. Por exemplo, como eu já disse, estas meninas têm problemas motores e nós conseguimos detectar estes mesmos problemas no ratinho. Por exemplo, ao colocá-lo numa piscina, conseguimos perceber que estes ratinhos nadam mais devagar. Assim, ao testar novos medicamentos, podemos, por exemplo, avaliar se este medicamento leva a uma melhoria na velocidade do ratinho. Neste momento estabelecemos uma colaboração com uma empresa farmacêutica que desenvolve novos fármacos para este tipo de doenças raras. Ao testar estes novos medicamentos, pretendemos descobrir e propor novas terapias para a síndrome de Rett, pretendendo não só ajudar os doentes, mas também os seus cuidadores. A medicina de precisão define-se como uma medicina em que nós somos capazes de providenciar cuidados que são adaptados a cada doente individual, com base em características que lhes são únicas e que os diferenciam de todos os outros. Uma dessas características importantes é a informação genética, aquilo que está codificado no ADN. E com base nessa informação genética, nós conseguimos já na prática clínica do dia-a-dia adaptar tratamentos que vão melhorar ou favorecer mais os doentes. E isso é, por exemplo, uma realidade muito presente no tratamento do cancro. E, de facto, uma grande percentagem das doenças raras é causada por alterações no ADN e, ainda mais especificamente, em um único gene. E essas alterações ajudam-nos a perceber qual é que é o funcionamento desses genes, porque nós percebemos que quando eles são alterados a pessoa depois vai ter uma doença, e ajuda-nos a desenhar terapêuticas que vão atuar especificamente nesses genes. E um desses exemplos é a atrofia muscular espinhal, uma doença rara que afeta recém-nascidos e crianças mais jovens. E com base nesse conhecimento nós podemos depois transpô-lo para as doenças mais comuns, porque já percebemos qual a função do gene e percebemos que ao atuarmos daquela forma com um tratamento vamos melhorar aquele tipo específico de sintomas que existem quer nas doenças raras, mas que também podem existir em outras doenças mais comuns.